Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridos irmãos e irmãs, nós hoje leríamos a sequência do Evangelho de ontem, que seria exatamente o Evangelho de domingo, o Evangelho que lemos no domingo. Mas, como nós já lemos o Evangelho de domingo no domingo, então agora nós vamos ao versículo 22. E aqui, o texto começa dizendo que se celebrava em Jerusalém a festa da dedicação do templo. São João, no seu Evangelho, mostra 3 festas em sequência. No início do capítulo 6, ele menciona a Páscoa. Ele diz: estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus, e aí vem a celebração, aliás, vem o milagre da multiplicação dos pães. E Jesus se apresenta como o pão da vida, contraposto ao maná, que justamente os hebreus receberam na Páscoa. Depois, no capítulo 7, ele vem para a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos tinha um rito muito bonito, em que o sacerdote jogava água sobre o altar do templo para purificá-lo. Então é ali que Jesus diz: quem tiver sede, venha a mim e beba. Ele se apresenta como a água da vida. Depois, no capítulo 10, nós chegamos ao clímax da festa dos tabernáculos, e no versículo 22, aparece Jesus na festa
da dedicação do Templo de Jerusalém. Essa festa tem a sua origem no livro dos Macabeus, quando havia se colocado no Templo de Jerusalém, durante o Império Macedônio, a abominação da desolação, uma imagem do ídolo de Júpiter. Ela ficou no Santo dos Santos durante 3 anos e meio. Então, Judas Macabeu, com toda a sua família, o seu exército, consegue vencer os estrangeiros, e então eles purificam o templo e fazem a sua nova dedicação. Ora, é justamente aí que está a origem dessa festa, a festa de Hanukkah, que os judeus celebram até o dia de hoje, a festa da dedicação do templo. Ela aparece exclusivamente nos 2 livros de Macabeus. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Ele passeava no templo, nesse lugar chamado Pórtico de Salomão. O Pórtico de Salomão era um pórtico, onde você tem as colunas, e ali você tem uma porta, que é a porta oriental, que está, por assim dizer, fora do espaço do templo, mas no átrio aonde os judeus podiam circular. Era uma porta interessante porque não dava acesso de dentro para fora, mas apenas de fora para dentro. Aliás, ao contrário, não dava acesso de fora para dentro, mas apenas de dentro para fora. Era uma porta de saída. Então, muito interessantemente, Jesus estava ali no inverno, os ventos do Oriente soprando, os ventos gelados soprando, ele está ali. Os judeus o rodeavam e ele disse, aliás, e disseram a ele: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. A mesma pergunta que Caifás lhe fará durante o julgamento. Especialmente no Evangelho de São Lucas, nós conseguimos perceber o paralelo entre as 2 perguntas. Tu és o Messias? Diz-nos abertamente. Jesus respondeu: já vô-lo disse, mas vós não acreditais. Muito interessante isso. Já vô-lo disse. Vocês já receberam a informação, mas vocês não conseguem acreditar. Há uma cegueira em vocês, há uma surdez em vocês. Nós temos que lembrar que Jesus havia curado os cegos de nascença no capítulo 9, e essa cura é evocada no versículo 21, o versículo anterior a esse, quando havia uma conversa sobre Cristo, etc., e o povo disse: bom, mas um homem que curou um cego de nascença não pode ser um pecador. Então Jesus disse: eu já vos disse, mas vós não acreditais, vocês estão cegos. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. As obras que eu faço em nome do meu Pai. Então, ele fala das suas obras, obviamente, no Evangelho de São João,
as obras de Cristo são os sinais que ele realiza, desde as bodas de Caná até todos os sinais que são descritos ali na primeira parte do Evangelho de São João. Estas são as obras de Cristo, mas ele diz: as obras que eu faço em nome do meu Pai, ou seja, meu Pai está por trás das minhas obras. Meu Pai é que testifica o que eu digo, porque Ele confirma o que eu digo pelas obras que eu faço. E essas obras, esses sinais, deveriam levá-los à fé. Porém, vós não acreditais. E a razão pela qual eles não conseguem acreditar de Jesus é porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. No capítulo seguinte, no diálogo de Jesus com Marta, ele diz: é de Deus quem ouve a palavra de Deus. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Ou seja, quem não é ovelha, não escuta. Vocês não escutam porque eu não seja o pastor. Vocês não escutam porque vocês não são das minhas ovelhas. Vocês não nasceram de novo. Vocês não têm esse sentido sobrenatural. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mais uma vez, Jesus repete a mesma ideia. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais se perderão. Isso é unilateral. Ele diz: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Ou seja, as minhas ovelhas são minhas mesmo. Ninguém vai perdê-las, ninguém vai destruí-las, ninguém vai arrancá-las de mim. E ele explica: meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. É impressionante isso aqui, porque, por um lado, Jesus revela a sua divindade. Tanto é que no versículo seguinte, que é omitido aqui, eles tentam apedrejar Jesus. E aí Jesus responde: mas por que vocês estão tentando me apedrejar? Ele diz: é porque você blasfemou. Aí ele diz: não, como é que eu blasfemei? Não está escrito: vós juízes sois deuses? Está escrito. Isso não é uma blasfêmia. É um jeito judeu de argumentar, né? É diferente de um jeito ocidental de argumentar. Jesus concorda com eles e, ao mesmo tempo, lhes deixa sem resposta. Mas, por outro lado, aqui nós entrevemos uma realidade misteriosa, que é a realidade da eleição. Deus nos escolheu. A graça soberana de Deus, desde antes da fundação do mundo, escolheu quem seria ovelha de Cristo. E é claro que aqui nós temos a questão: mas se Deus escolheu quem é a ovelha de Cristo, então aqueles que não são ovelhas de Cristo foram deixados de lado, o Pai não os escolheu? É um mistério
para o qual nós não temos uma resposta claríssima, mas o que nós sabemos é que, desde antes da fundação do mundo, Deus escolheu aqueles que seriam santos e irrepreensíveis diante dele na sua presença pelo amor. E aqueles que se esquivaram, aqueles que por algum motivo usaram a sua liberdade contrariamente ao propósito divino, nós não sabemos exatamente porquê e como. Há um mistério, São Paulo chama isso de mistério da iniquidade, o mistério da dureza de coração. Nos capítulos de 9 a 11 da carta aos Romanos, ele enfrenta esse assunto de uma maneira muito, até dura, em relação ao seu povo, o povo de Israel. Mas o fato é que, se nós estamos aqui, nós somos privilegiados. Isso não se deve a nós, mas a uma graça pura de Deus, que nos escolheu para si. Isso quer dizer que Deus, então, predestina algumas almas para o inferno? Não, isso é heresia. Deus não é mau. Deus tem um plano de salvação e alguns livremente cooperam com esse plano e recebem todas as graças suficientes e abundantes para que possam cumpri-lo, enquanto que outros se esquivam livremente e não acordam nunca para o chamado de Deus. Isso tudo deve nos levar a dobrar os nossos joelhos, a agradecer ao Senhor, porque nada disso se deve a uma bondade prévia da nossa parte, mas a um genuíno amor com que Ele nos amou para nos fazer suas ovelhas. É claro que a grande marca de uma ovelha de Cristo é justamente a capacidade de escutar a sua voz, ou seja, é o dom sobrenatural da fé. Quando a gente pensa, por exemplo, na Europa, que um dia foi tão cristã, e hoje olha aquelas populações completamente apodrecidas no secularismo, no laicismo, e que já não despertam mais sobrenaturalmente, porque o tema Deus já não tem mais relevância para eles. É uma questão que eles já não se colocam mais. Nós temos que dar graças a Ele, porque nós ainda conseguimos, pela sua misericórdia, ter algum sentido sobrenatural, que nós não nos percamos, que nós não sejamos dessas pessoas que rejeitam a graça, como muitos eu já vi acontecer, tinham fé, mas depois se entregaram ao pecado e são como uma figueira seca. Primeiro não tinham frutos, depois morreram sobrenaturalmente. Tudo o que é de Deus tem a pujança da vida sobrenatural. O que não é dele morre, perece, acaba. Que nós possamos ser, queridos irmãos, essas ovelhas de Cristo, que honram o seu Senhor e que vivem a vida inteira para amá-lo.